Boa tarde a todos e todas. É com imensa satisfação que recebemos aqui. Quero cumprimentar os nossos vereadores que fazem presente, vereador Madison Serra, vereador Rodrigo Andrade, vereador Juanito da Silva, vereador Kleber Fabiano Duarte, nossa presidente da casa Mary Hang, vereador Francisco, o vereador Adair Tessari, também é pastor. Cumprimentar as nossas autoridades religiosas que também se fazem presente aqui hoje. É o senhor José Álvaro Farias, presidente do Núcleo Espírita Nosso Lar, Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. O senhor Diácono Roque Inácio Fir, representando a Mitra. O bispo Jalmir, presidente do Conselho de Pastores, representando os evangélicos. O senhor Fábio Alexandre Prazeres de Souza, Babalorixá, pai Fábio de Oxalá. A senhora Heloísa Fernanda Rodrigues Baes e a Lorixá, mãe Fernanda de Inhaçã. E também cumprimentar os nossos representantes do Executivo, secretário adjunto do Meio Ambiente, Agostinho Mignoni, e o senhor Miguel Armando Pereira Júnior, fiscal de tributos da Secretaria da Receita do município de São José. Olorum, Oxalá, Alá, Jeová, Deus. Mesmo com a grafia distinta, utilizadas por pessoas de diferentes religiões, todas essas palavras são designadas para nomear a mesma representação, um ser supremo, responsável pela criação do universo em que vivemos. Sob a perspectiva espírita, é uma síntese magistral do Criador, ou seja, que acima de todas as inteligências que existem no universo, está, portanto, a inteligência divina, e que ele criou tudo o que existe, o mundo material, tanto quanto os espíritos encarnados e desencarnados. Ele é tão maravilhoso que nos fez diversos. Imaginem como seria se todos fôssemos iguais em tudo, fisicamente, mentalmente, religiosamente. Em cada região do mundo é uma cultura diferente, uma forma diferente de cultuar e louvar. Nosso país tem uma diversidade, pois somos colonizados por imigrantes de diversos continentes, que trazem consigo a sua cultura e ancestralidade. Apesar da maioria das religiões monoteístas da atualidade cultuarem a mesma divindade, muitos religiosos não conseguem aceitar ou conviver pacificamente com pessoas que não seguem suas crenças e seus dogmas. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial as institucionalizadas, como o cristianismo e os governos. A religião foi um meio de demarcar o poder político e controlar a população. Houve, inclusive, um período em que os cristãos foram perseguidos e criminalizados no Império Romano. Hoje, o pensamento republicano, em especial a democracia, impedem que o menos teoricamente exista um vínculo direto entre o Estado e a religião, formando o que chamamos de Estado laico. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, apontam que houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. O Disque 100, número destinado à denúncia gratuita de intolerância religiosa, inclusive quando praticada por agentes públicos e órgãos estatais, tem maioria de registros em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. Segundo as estatísticas, a maior parte das vítimas de intolerância é composta por adeptos de religiões de matriz africana. Os católicos, que somam 64,4% dos brasileiros, sofrem 1,8% das denúncias de intolerância. E os evangélicos, que totalizam 22,2% da população, sofrem 3,8% das denúncias. Ao mesmo tempo, os adeptos de religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, almas em Angola, nação e outras denominações, que juntos representam 1,6% da população brasileira, também representam cerca de 25% das denunciantes de crimes de ódio e intolerância religiosa. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola a comunidade em todo o mundo.
No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África, geralmente por fazerem a ligação errônea da religião com o fazer mal. Nos casos de intolerância contra católicos e protestantes, está ligada às ofensas pessoais por conta da religião, as ofensas contra liturgias, cultos, louvores, representações de santidades divergentes, adorações à imagem e por aí vai. Ações desse tipo, em suas formas mais graves, podem resultar em violência, como agressões físicas e depredações de templos. Este momento no qual estamos inseridos é um momento muito importante, pois conseguimos reunir aqui toda a diversidade religiosa de nosso município em um único objetivo: segurança jurídica e fim da clandestinidade. Então, meus amigos, por que eu abri a nossa reunião hoje falando sobre intolerância religiosa? Porque nós temos uma insegurança jurídica muito grande, né? Um pouquinho antes da gente abrir a reunião, a gente já vinha conversando com algumas autoridades religiosas que chegaram e é comum, né? Todas as casas terem essa insegurança, porque são diversos fatores. Os fatores do alvará sanitário, os fatores do alvará de funcionamento, os fatores do meio ambiente, né? Que a gente precisa da certidão de tratamento acústico do meio ambiente, a questão da legalização das edificações também, que daí já é mais ligado à SUSP, né? Então, todas essas casas, sejam os terreiros de Umbanda, os centros espíritas e as igrejas, né, e os templos evangélicos, também têm essa insegurança jurídica. Então, assim, vamos para um exemplo muito clássico. O pastor Tessari, ele abriu uma célula lá no Lisboa e reuniu 20 pessoas. Ele reúne 20 pessoas toda terça-feira. O vizinho, de repente, não gostou do barulho dos louvores, de repente porque ele está estudando, de repente porque ele quer assistir televisão, de repente porque ele é intolerante à religião dele, por N motivos. Ele fez insistivas denúncias para a polícia. Ligou de um celular, ligou do outro, ligou 15 vezes. A polícia apareceu na frente da casa do pastor Adair Tessari. O que está acontecendo aí? Eu estou fazendo uma célula de oração aqui com os meus fiéis. A vizinhança não está gostando. Mas é uma célula de oração. A vizinhança não está gostando, o senhor vai finalizar a sua célula e, senão, a gente vai ser obrigado a fechar. Aí, tudo bem, ali ele encerrou nesse dia, na outra semana ele tem novamente. Os fiéis vão novamente. Ele vai, o vizinho denuncia mais uma vez. O que acontece? A polícia vai lá, chama o pastor Adair Tessari e vai caneteá-lo. O senhor vai assinar um termo circunstanciado, o senhor só vai abrir quando o senhor estiver legalizado, quando o senhor estiver um alvará de funcionamento. Como ele não tem esse alvará de funcionamento, né, e todo o sistema de regramentos que hoje nós temos dentro da estrutura de São José, da Prefeitura de Florianópolis, de Blumenau, de todo o nosso estado, do país, é muito difícil que esses templos consigam o alvará de funcionamento para que eles possam atender dentro da legalidade. Né? E aí o que acontece? Ele, com aquele termo circunstanciado, ele não pode abrir antes do alvará de funcionamento, ele vai atrás, vai na prefeitura, vai virar meio mundo e não vai conseguir. E ele vai ter a casa dele fechada, não vai conseguir reabrir para fazer a célula e atender os seus fiéis com a segurança jurídica que ele precisa. Isso não é uma realidade só da célula de oração que reúne 20 pessoas, às vezes é a realidade de um centro espírita que atende 200, de um terreiro de Umbanda que atende mais 80, de uma igreja católica que atende 300 pessoas. Né? Então é dessa segurança jurídica que eu estou falando hoje, que a gente precisa criar mecanismos, a gente precisa criar ferramentas para alterar isso. Né? E para isso eu trouxe algumas pessoas hoje aqui que vão falar um pouco da sua área. Até eu pedi para o vereador Madson Sé que possa sentar aqui do nosso lado. O vereador Madson Sé, ele é o antigo secretário da SUSP, né, e ontem a gente conversou sobre a questão da legalização das construções em São José. Depois ele vai falar para a gente um pouquinho como funciona, né, para a gente poder entender como é o procedimento passo a passo. Aqui nós temos a Receita, temos o Meio Ambiente, temos a SUSP também e temos a representação aqui da Câmara e todos vocês para que a gente possa
discutir isso, né? Então aqui, ó, quero apresentar para vocês aqui de maneira muito rápida, né? São 2 projetinhos que aconteceram. Aqui um foi na prefeitura de Porto Alegre, né? Porto Alegre, o pessoal que é de religião de matriz africana sabe que lá é um celeiro, né? Tem muito terreiro lá. E como a gente vai falar de religiões, todo prefeito ele pensa em legalizar todas as religiões. Foi o que aconteceu lá na cidade de Porto Alegre. O prefeito municipal de Porto Alegre faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica dispensada a exigência de alvará de funcionamento para templos religiosos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Simples assim, né? Essa é uma legislação muito perigosa, né, presidente? É muito perigosa, porque eles são da Receita, eles sabem que isso pode influenciar no crime de renúncia de receita. Tem algumas situações legais também que a gente também não pode ter uma legislação tão simples e tão radical. Por isso, essa discussão para que a gente possa avançar. Tem uma outra lei aqui também que estabelece requisitos para a concessão de licença de localização de templos religiosos de qualquer culto e entidades sem fins lucrativos instalados há mais de 5 anos. Né? Então, o que esse projeto diz? Ele busca regularizar as casas que já estão instaladas há mais de 5 anos. Então, aqui ele tem uma série de regramentos que ele vai flexibilizar para que essas casas possam se regularizar, né, para que esses templos possam se regularizar e terem o seu alvará de funcionamento e a legalização da sua construção. Né? Aqui em São José, a gente precisa criar algo mais ou menos desse tipo, mas isso precisa vir lá da Prefeitura de São José. Né? Quero passar a palavra aqui, abrir com a participação primeiro das autoridades religiosas, né? Eu gostaria que eles se apresentassem, falassem um pouco da sua casa, um pouco da sua rotina e se já passou por alguma questão de intolerância religiosa e também se passa pela angústia de não ter a legalização da sua casa e o que espera daqui para frente nesse sentido. Né? Então, eu vou chamar aqui por ordem o Roque Inácio, né, que é o diácono, representando a Mitra, né, para que ele possa falar por até 5 minutos na tribuna. Isso. Opa, tem um botãozinho ali. Pode tirar. Boa tarde, Ah, vereador Antônio, isso. em saudando o amigo conhecido, assim de distância, mas quero saudar a todos os que fazem parte dessa reunião tão importante. A iniciativa, eu creio, muito feliz. Nós não soubemos dela, só soubemos através da fala do Padre Brás, que está em trânsito, deve estar chegando. Eu sou diácono Roque Inácio, moro aqui na Fazenda Santo Antônio, atuo nessa paróquia de São José, que abrange as comunidades de Santo Antônio, Ponta de Baixo, Praia Comprida e a Matriz, e também trabalho na Cúria Metropolitana. Na Cúria, devemos olhar como que fosse a casa-mãe de todas as paróquias católicas que compõem a Diocese de Florianópolis, que se chama Arquidiocese, que vai desde Garopaba, Paulo Lopes, até Itajaí, Santo Amaro, que são mais de 600 comunidades. Né? Elas todas estão sob o guarda-chuva de uma grande conta-mãe, no CNPJ Mitra, né? E cada paróquia tem a sua filial, então. E olhando para o município de São José, nós temos em São José 10 paróquias. Uma delas é esta aqui, uma das menores. Nesta cidade de São José, temos 48 comunidades, desde Barreiros até as proximidades aqui da Fazenda Santo Antônio. 48 comunidades. E eu passei a atuar junto com a
Mitra, em Florianópolis, há pouco tempo. Foi em 2018 que me chamaram, porque havia esse grande desejo de também a igreja cuidar da regularização plena de todos os imóveis, situações concretas do patrimônio, né? Que é do povo, na verdade, né? É do povo, né? Então, essa atitude é muito valorizada lá, porque nós já estamos trabalhando há esse tempo em cima dessa documentação. E várias soluções já foram conseguidas junto aos órgãos públicos. Aqui mesmo em São José, na gestão anterior, eu vim várias vezes até a prefeitura, nós conversávamos com o secretário e conseguimos ajustar muita documentação que não estava correta e sempre fomos bem atendidos. E existe a necessidade de continuidade. Isso se faz necessário. Eu não vou citar nenhum exemplo de perseguição religiosa aqui de perto para não melindrar, mas tivemos no interior, perto de Brusque, o bispo teve que interromper uma crisma, faz pouco tempo. Então, é só entrar em pormenores para não melindrar ninguém, né? Mas isto, eu creio que a colocação sua a respeito de religiões afro, né, é muito mais, deve ser muito mais sentido isso aí, né? Nós talvez não sintamos tanto, mas também existe, sim. Para conhecimento de todos, existe entre a Igreja Católica do Brasil e a Santa Sé, da qual nós fazemos parte, existe um convênio entre as duas entidades. Então, foi no tempo do presidente Lula, que foi feito, então, o acerto de contas. É um acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé. Então, é muito interessante que a gente conheça também isso, né? Do respeito ao religioso e do religioso ao civil, né? Tem que haver esse bom encontro de entendimento mútuo, né? Sem o conhecimento, às vezes a entidade civil que não conhece, os próprios bancos não conseguem, então, trabalhar de uma maneira mais satisfatória. E nós, felizmente, estamos tentando de toda forma colaborar ao máximo. Nós, entidades religiosas, temos que ser exemplo, né? Não pode ser nada feito fora do regramento civil, né? Mas sabemos que sempre estamos lidando com pessoas, né? Então, se temos mais de 600 comunidades, é fácil de um município entender que tem pastores, padres, que talvez nem sejam tão adeptos ao correto funcionamento, a regularização, né? Pensam que isso é secundário, porque talvez a pastoral seja mais importante, mas nós sabemos muito bem, ao menos nós, da parte da Igreja Católica, somos ensinados de que o ministério de um pastor, padre, ou diácono que seja, ele tem um ministério de, sim, evangelizar o seu povo, de celebrar, de fazer o seu culto, a sua reza, né? Mas também tem a sua parte social da caridade, do serviço social. Então nós sempre temos que caminhar juntos. Então essa administração de tudo isso faz parte da vocação daquele que é impulsionado a seguir um chamado diferenciado, especial. Então, não dá para se esquivar da parte regular, legal, né? Isso, para nós, é parte inerente. Mas não se consegue incutir isso na cabeça de todos quantos, né, trabalham com a gente. Isso é todo um trabalho que a gente está tentando implantar. Então, se nós estamos já um bom tempo tentando legalizar os nossos imóveis, pode ter certeza, tem padres que têm resistência a isso. Não me ordenei para isso, não sou padre para isso, mas é necessário, né? Porque no caso da católica, ela já vem desde o descobrimento, né, acompanhando a implantação assim da religião aqui no Brasil. Então, os imóveis que estão sob a jurisdição, eles muitas vezes são muito deficientes em sua especificação. Se posso citar, não é nem igreja, aqui em cima o Coleginho São José, né? São duas matrículas. Uma delas diz rua tal, ao lado da sacristia, até onde der, subindo até onde der.
Isso hoje num registro de imóveis não se faz mais. Então está sendo feito todo um trabalho de levantamento altiplanimétrico, etc., para dizer daqui até ali, mas até onde der. Isso não é 1, nem 5, nem 10. Eu percorri mais de 1000 documentos desses antigos. Então, também está a parte da municipalidade que a gente quer colaborar, com toda certeza. Também gostaria de dizer assim que deve haver mútua compreensão, né? Nós estamos muito bem intencionados, queremos acertar, mas temos que, às vezes, conversar e ninguém foge de um bom diálogo, né? Isso nem entre as religiões e também da religião para com a municipalidade e vice-versa. Então, sou o diácono Roque, estou à disposição, né? Assim que o padre Braz vier, faz favor que ele ocupar o meu lugar aqui, porque ele é que é o manda-chuva daqui. Tá certo. Dá licença? Sim. Obrigado. Muito obrigado, diácono Roque. Obrigado pela sua contribuição e tenha certeza que essa casa e a Prefeitura de São José está fazendo o máximo possível para que a gente possa nos legalizarmos de maneira conjunta, né? Sem perseguir ninguém, desde que todo mundo tenha direito a um mesmo regramento para que todo mundo possa se adequar, né? Essa é a ideia da gente fazer essa construção e fazer essa construção junto de vocês. Tá? Quero passar a palavra agora ao senhor José Álvaro Farias, presidente do Núcleo Espírita Nosso Lar, para que possa fazer uso da palavra por até 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. No aspecto pessoal, meu nome é José Álvaro Farias e eu só me reconheço como Álvaro. Acho que foi por causa do Exército. E eu sou nascido em São José, nasci no Roçado, e fomos desapropriados quando a BR-101 nos mandou morar aqui atrás da igreja de São José, onde era chamado Mato da Coruja. Atualmente é a Rua Irineu Comelli. Meus irmãos moram ali. Meus pais são falecidos. Eu, com tenra idade, estudei em Azambuja. Estudei para ser padre. Eu estive no seminário durante bastante tempo. Depois desse período que eu saí do seminário, eu ainda vim para Florianópolis. Tinha amigos, alguns deles que até deixaram de ser padre, o Jairo, a gente estudou junto. Depois, o Jairo, quando eu saí, entrou o padre Davi Coelho. Isso, está na catedral, né? Sou dessa época. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber determinadas modificações do meu caráter, na minha forma de interpretar a vida, e resolvi estudar um pouco mais algumas coisas que eu achava que deveria estudar. E acabei chegando no kardecismo, né? Para mim, o kardecismo entrou numa situação muito mais reflexiva do que religiosa. Estudei muito e durante esse período, então, a vida foi tocando, né? Tive que servir o exército, me casei meio que às pressas, né? Casei-me com a Sandra Mara Destre, né? Filha do Jaime Destre, e fiz um concurso público, onde eu passei e fui trabalhar no Banco do Estado de Santa Catarina. Trabalhei por 38 anos e lá me aposentei como diretor daquele banco. E nesse período, eu fui incumbido, na década de 70, assim que ainda estava no seminário, eu comecei a trabalhar a formatação de uma instituição espírita, que eu só fui saber mais tarde que seria uma instituição espírita. Alguns talvez não vão entender, não vão aceitar, mas eu recebi algumas psicografias que me deixavam atordoados. E uma delas foi no dia 31 de março de 1973, no adro da Igreja Matriz, quando eu apresentava, eu tinha uma voz imponente, coisa que a idade vai retirando da gente, né? E eu fazia apresentação de conjunto musicais. Isso em nome da Igreja Católica. Eu trabalhava na Igreja Católica.
no movimento jovem chamado Jocre, eu, Brinhosa e todo aquele pessoal, o padre Liquinho, o padre, padre Sérgio Maicote, já falecido. E durante a apresentação desse show de conjuntos, eu comecei a ter uma percepção estranha, me retirei e fui fazer uma psicografia. Essa psicografia está registrada, foi registrada em cartório naquele ano, 1973, e nessa psicografia, então, alguém me dizia que eu precisava me preparar porque era preciso trabalhar em prol da saúde. Bom, a minha esposa é enfermeira, pós-graduada, ela tem 3 graduações e também já está aposentada. E eu detestava a área da saúde, imaginava que teria que trabalhar num hospital, coisa parecida. Não. Era fundar uma instituição religiosa com fundamentos para a saúde física humana. Né? Todo mundo, todos nós, quando falamos em religião, logo pensamos em espírito, logo pensamos na essência do ser. Mas existe um grande escritor italiano, Gabriel Delany, e que ele escreve e diz que o homem, o ser humano, nós, eu, você, nós somos simplesmente um espírito passando por uma experiência humana. E não existe nenhuma outra vertente religiosa que consiga provar o contrário. Qualquer um aceita essa colocação. Sim, somos um espírito que viemos a este planeta para melhorar nossa condição espiritual. Se vamos para o céu, inferno, purgatório, se vamos para o umbral, se vamos para arder no mármore do inferno, ou para cá, ou para lá, as denominações vai da cultura, do costume e daquilo que cada um traz no seu coração. Né? Então, com muito labor, a gente fundou o núcleo, há 42 anos atrás. A instituição ela funcionava aqui atrás, no lado do hospital psiquiátrico, uma casa alugada. Depois a gente comprou um terreno na Forquilinhas e lá nos estabelecemos. Logo em seguida, a gente teve que construir o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer lá no Ribeirão da Ilha. Acho que vocês também conhecem. E o CAPC, para a gente trabalhar, nós tivemos que fazer uma mutação geral. Então nós tivemos que rebuscar e nos associamos à AME. AME é a Associação Médica Espírita do Brasil. Né? Tem a internacional, tem a nacional e tem a de Santa Catarina. Então eles são 69 médicos que trabalham junto conosco, que nos dão assistência. Eles dão assistência dentro do princípio religioso. Nós tratamos a doença como um momento passageiro, um momento em que precisa ser entendido, compreendido, aceito, tratado e curado. Mas então não morre ninguém? Morre. Mas existe uma grande diferença entre morrer doente e morrer curado. Há uma diferença muito grande. O doente é aquele que tem revolta, é aquele que tem ódio, é aquele que vive questionando Deus, é aquele que vive questionando a ciência, é aquele que não se basta. O curado é aquele que compreende a doença, compreende o câncer, compreende toda a razão, sabe. Uns falam que é de vidas passadas, outros falam que é da vida do atual, da comida que comemos, do ar que respiramos. Existem múltiplas informações sobre a doença. Na verdade, a doença, a exemplo da saúde, elas são a mesma coisa. A exemplo da luz e das trevas ou da escuridão. Né? Uma das duas não existe. Ou as trevas não existem ou a luz não existe. Mas todos nós sabemos, pela lei da física, que quem existe, na verdade, é a luz. Porque a hora que você vai ali no botãozinho e apaga a luz, se faz treva. Então, a treva não existe. A treva é a ausência da luz. A doença. O que é a doença? A doença é a ausência da saúde. O que é a saúde? Se não a plenitude da nossa vida. E você sabe se curar? Claro que você sabe. O médico é um simples e mero auxiliador de alguns efeitos que poderão nos ajudar. Mas quero dizer a todos vocês, porque acho que o lugar é próprio, se nós não tivermos a condição religiosa, ou se nós não tivermos
uma forma de entendimento com o que nós chamamos de Deus, seja sagrado, seja divino, seja como vocês quiserem conceber. Se o Deus que nós acreditamos, que cremos, se nós não estivermos próximo dele, pode ter certeza que ali já se inicia uma doença. Porque vamos ter tristezas, né? Vamos ter uma série de situações. Queria concluir dizendo que eu também fui vereador aqui em São José, em 1999. Não era aqui a Câmara, era provisoriamente ali perto da Casa da Água. Eu, na época, era gerente do BEST de Campinas. Fui vereador pelo PMDB na ocasião. E também dizer a vocês que nós temos células de trabalho que fazem o mesmo trabalho que nós implantamos aqui em São José e em Florianópolis. Nós implantamos no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Bolívia e no Peru. São células de trabalho que a gente trabalha com as pessoas daquela região de acordo com o problema que elas têm, do entendimento do que é sagrado, do que é divino, do que é doença e do que é saúde. Aqui no núcleo nós tivemos, sim, alguns problemas no início. Hoje nós não temos mais, mas é muito difícil. Nós estamos há 6 anos tentando regularizar a situação do bombeiro. Aí eles fazem uma relação, aí nós mandamos lá e gasta-se muito tempo e dinheiro. E a gente vai lá e faz tudo. Agora deu. Não, aí mudou a pessoa. É uma outra pessoa que vai lá e diz, não, o negócio é por aqui. Olha, vocês não querem imaginar o que nós já cavamos, o que nós botamos de caixa d'água, o que já abrimos de porta, o que já foi feito naquela casa para que as coisas pudessem acontecer, né? O governo atual, o governo federal atual, mudou a sistemática para instituições como a de vocês também, né? Nós éramos considerados de utilidade pública federal. Então nós tínhamos o privilégio de estar diretamente ao Ministério da Justiça, quem nos concedia essa autorização e também resolvia os nossos problemas. Só que foram extintos. Hoje nós não somos mais nada. Nós estamos lutando hoje desesperadamente para tentar fazer parte da Comissão Municipal de Assistência Social. Nós já estamos mais ou menos uns 4 anos tentando nos aproximar. Nós estamos há 2 anos e meio participando ativamente das reuniões. Nós temos um advogado pago, nós temos uma assistente social paga para tentar acompanhar a dificuldade que é adentrar esse processo. Por quê? Porque nós temos trabalhos que eles entendem que não é social. O atendimento fraterno, que todo mundo ouviu falar, o atendimento fraterno é um atendimento de psicologia. Nós temos 18 psicólogos que trabalham lá de graça. Nós temos 23 nutricionistas trabalhando de graça. Nós temos 69 médicos trabalhando de graça. Se isso não é assistência social, o que é? Mas a comissão não aceita isso. E toda vez tem um probleminha, tem uma coisinha, e o problema disso, para encerrar, é porque se nós não fizermos parte da Comissão Municipal de Assistência Social, nós não podemos ser isentos do INSS. Nós temos 33 funcionários. Nós pagamos R$28 mil por mês de INSS. Então nós fizemos caridade, nós fizemos a parte que estamos fazendo, estamos tratando de 60 famílias com alimentação, com médico-família, com tudo aquilo que diz respeito, com assistência jurídica, porque tem mulher separada, mulher que apanha de marido, as famílias que estão em risco. Fizemos todo esse trabalho, além do processo religioso, mas no Brasil é difícil. A nossa legislação, a gente já procurou milhões de fórmulas, e o caminho é esse, lento, árduo e totalmente fora de propósito. Então, nós não temos queixa contra nenhum problema, né? Nós tínhamos as pessoas que iam com carro, era muito carro, então todo mundo reclamava, tivemos que arrendar um terreno, fazer um estacionamento, tivemos que fazer não sei o quê, gastando para poder se adequar. Atualmente nós estamos no meio do processo do bombeiro, né?
Vejam vocês que essas células que nós temos fora do Brasil, todas, com as nossas, com o nosso trabalho e com as nossas nominações técnicas, todas, sem nenhuma exceção, têm autorização do governo federal do Uruguai, do Peru, da Argentina, do Chile, da Bolívia, para poder atuar, e nós, que somos a casa máter deles, nós que somos o patrocinador, nós que levamos o processo, estamos aqui peleando. Desculpem essa colocação, mas eu vejo que a lei é importante, ela é fundamental. Este conjunto que estamos realizando hoje não é só para a gente se conhecer e não ficar se engalfinhando um contra o outro em processos religiosos, que isso também é fundamental, né? Porque isso gera desconforto pessoal, enfim. Mas o que é mais importante deste conjunto que nós estamos realizando hoje é esse entendimento jurídico, para que a gente tenha ferramentas adequadas, que é para poder dizer ao Estado, ao município, ao país, às autoridades, sejam arrecadatórias, sejam de fiscalização, que nós queremos tão somente trabalhar. Nós só queremos tão somente fazer a nossa parte. Nada mais do que isso. Né? Muito obrigado e desculpem a forma de ser. Obrigado. Obrigado, senhor Álvaro. Obrigado pela contribuição. Sabe as palavras. Gostaria de chamar agora o bispo Jalmir, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos, para que possa fazer uso da palavra por até 5 minutos. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, satisfação muito grande poder compartilhar desse momento aqui, que eu acho que é histórico para a nossa cidade, viu? Vereador Toninho, Deus o abençoe por essa direção, cumprimentar aqui a minha amiga, presidente da casa, Mary Hang, meu amigo pastor Francisco também, e o Tessari, meu parceirão aí, que Deus abençoe cada um de vocês, Juanito e todos os demais aqui, senhores e as senhoras que hoje estão aqui prestigiando esse momento. Eu represento aqui o COMPASG, que é o Conselho de Pastores aqui do município de São José, que nasceu em 2005 com a proposta de unir as igrejas, juntar as igrejas, neste caso evangélicas, o segmento evangélico aqui na cidade, o que nós temos feito assim com bastante dedicação, né? O lema do nosso Conselho de Pastores é: nenhum de nós é maior do que todos nós. Nós entendemos isso, que a unidade, que a comunhão, que quando nós nos juntamos, nós somos mais fortes e vencemos barreiras que às vezes para um ou para outro parece intransponível. E hoje nós temos uma dificuldade comum, né? Eu vi aqui os colegas falando, o diácono aqui da Igreja Católica, o nosso irmão lá, kardecista, e vimos aqui a dificuldade que todos têm, que é muito comum de todos nós, né? Eu nasci no catolicismo, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu toquei no coral da Igreja Católica, com 15 anos de idade eu me converti à Igreja Evangélica, e essa questão do bullying, essa questão da perseguição, né, eu conheço muito bem, meu sobrenome é Pinto, então imagina como eu sofri bullying quando eu era criança, né? E depois quando me converti, lá na década de 80, aquela coisa de andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Às vezes a gente era motivo de risadinha, de chacota e tudo mais, mas nunca levei em consideração essas coisas. Eu sei que a igreja já cometeu muitos erros, a igreja evangélica, a igreja católica, todos nós, eu acho sem exceção, já erramos, já falhamos na nossa ignorância, e eu acho que a gente tem evoluído muito, a gente tem crescido muito e entendido essa coisa do ser mais humano, da empatia, de se colocar no lugar do outro e saber que não é legal quando a gente é perseguido, não é legal quando a gente é alvo de uma perseguição, de uma zombaria ou algo semelhante, mas enfim. Dito isso, a igreja sempre foi parceira do governo, sempre, desde o começo, a gente sempre caminhou junto, no sentido de colaborar, de ajudar, nós fazemos o assistencialismo, hoje muitas das casas de recuperação e desafio jovens, se não a maioria, né, tem algum vínculo religioso, a igreja faz ação social, a igreja é alonga-manos do governo, gente, porque nós ajudamos e muito. Quantos ex-viciados, drogados,
drogados, toxicômanos, quantos casais têm sido ajudados na igreja, quantas pessoas que têm sido auxiliadas hoje, casamentos que foram salvos, famílias que foram recuperadas, jovens que estavam perdidos nas drogas, no crack, na cocaína e que hoje estão recuperados dentro das entidades religiosas as mais diversas, não só as evangélicas, mas as mais diversas, todas elas têm participado disso. E eu mesmo, né, agora, durante a pandemia, eu tive o desprazer, né, de ter recebido visita de oficiais na igreja, fechando a igreja, dizendo, olha, não pode fazer culto, e porque não havia uma regulamentação. A burocracia é a mãe da irregularidade, sabia disso? Porque, infelizmente, se cria tanto problema para a gente regularizar a igreja, para a gente normatizar as coisas, que aí acaba se fazendo muita coisa do jeito que a gente faz a coisa certa do jeito errado, infelizmente, né? E eu costumo dizer que a igreja, ela faz menos do que deve, mas normalmente faz mais do que pode, viu? Porque a gente paga um preço alto, a gente dá cesta básica, meu Deus do céu, como nós trabalhamos nessa pandemia para ajudar, para contribuir, para colaborar. A nossa igreja, a igreja que eu sou pastor particularmente, né, aqui em Campinas, fica ali na Irmãos Vieira, na mesma rua ali da igreja católica, pertinho do Giasse, em frente a 1001. Nós recebemos todos os dias. Todos os dias. Se eu abrir a igreja de manhã e ficar ali o dia todo, eu vou atender o dia todo. Morador de rua, gente em situação de rua, gente que não tem o que comer e às vezes gente que só quer um dinheirinho para comprar uma peteca de droga para fumar ou coisa parecida. Mas a verdade é essa, que a igreja ela está sempre cooperando, sempre ajudando, sempre fazendo a parte dela. E quando nós trouxemos a igreja aqui para Irmãos Vieira, um vizinho nos denunciou por causa do barulho. Claro que eu entendo ele, eu compreendo ele, porque eu sou pastor hoje da comunidade evangélica Fé em Família. Mas eu morei do lado de uma Assembleia de Deus, Tessário da Assembleia de Deus. E de vez em quando eu ia lá bater na porta e pedir para os irmãozinhos do louvor, né, para eles, na hora do ensaio, bater menos a bateria e tocar um pouquinho mais baixo, porque eu tinha o meu filho recém-nascido e às vezes a gente não conseguia nem dormir direito, nem assistir televisão. Nunca denunciei por causa disso, mas eu senti na pele o que muitas vezes um vizinho sente por causa do barulho, né? Eu vi aqui o comentário de uma outra pessoa que, aliás, o próprio Toninho mencionou aqui, ilustrou ali uma célula que o vizinho reclama, e a gente vive essa realidade. Eu tive que buscar os ajustes, tá? Fizemos todo um tratamento acústico, gastamos um dinheirão com engenheiro, com forro, foram mais de 20 mil reais investido para não incomodar os vizinhos. E graças a Deus eles nunca mais reclamaram, né? Mas a maior dificuldade que nós encontramos é essa questão dos bombeiros, essa questão do alvará, né? Eu entendo, viu, vereador Toninho, né? Você colocou ali a forma como Porto Alegre lidou com a questão do alvará, né? E aí foi pontuado aqui que isso pode gerar vários outros problemas. Eu entendo, mas em todo segmento existem pessoas interessadas e pessoas interesseiras, viu? Em todo segmento, seja na medicina, na educação, na religião, lamentavelmente, numa Câmara de Vereadores, em todo lugar vai ter gente interessada e gente interesseira, para nossa vergonha, né? No meio evangélico existem pessoas interesseiras que querem só favorecer os seus interesses, mas o nosso pedido hoje aqui, eu represento aqui, não a minha igreja em particular, mas as igrejas evangélicas, primeiro agradecer pela iniciativa, agradecer por esse primeiro passo que vocês estão dando no sentido de nos ajudar, de colaborar conosco nesse sentido, mas pedir que se criem mecanismos, normas que sejam facilitadoras, porque tudo que nós queremos, e eu tenho certeza que eu falo isso por todos nós aqui, tudo que nós queremos é fazer a coisa certa do jeito certo. Nós não queremos continuar fazendo o que é certo, que é o que nós fazemos, do jeito errado, né? Ou às vezes tendo que
que usar mecanismos improvisados. Não, a gente quer fazer tudo da maneira correta. A igreja quer ser exemplo, como bem disse aqui o diácono Roque, a igreja quer ser e precisa ser exemplo. Nós precisamos ser os primeiros a fazer da maneira mais correta, da maneira mais justa. Então, que nós possamos encontrar aqui nessa casa, né, o caminho, que vocês possam nos mostrar o caminho, regulamentar isso. É um apelo que nós fazemos aqui para que a gente possa, a partir da direção que vocês vão nos dar, que nós possamos então regularizar os nossos prédios. Hoje nós temos centenas, muito mais de 300 congregações evangélicas no município de São José. E é com vergonha que eu digo que mais de 70% hoje está irregular com seu alvará, porque a gente não consegue, né? A gente não tem conseguido fazer isso. Tem toda a questão do estacionamento, tem toda uma questão de sonorização. Então, os investimentos a gente pode fazer, mas para a gente fazer nós não podemos atirar ao escuro. Nós precisamos ter, né, uma luz que clareie esse caminho para a gente. Por isso a gente fica grato por poder estar aqui comentando, discutindo isso, falando sobre isso e dizendo para vocês que nós queremos ser parceiros. Aliás, continuar sendo parceiros do legislativo, do executivo, de todos os poderes no município, no estado. E que bom, né, se houvesse aí uma sincronia do município, do estado e da nação nesse quesito, para a gente não ter só leis orgânicas internas, mas uma coisa que fosse mais abrangente, né? E que, quem sabe, São José seja modelo para o resto do estado e do país, aí, para a gente poder ajudar outros municípios também que sofrem com o mesmo problema, com certeza. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado pelas palavras, Bispo Jalmir. Vamos passar a palavra agora para o senhor Fábio Alexandre Prazeres de Souza, Babalorixá, Pai Fábio de Oxalá, para que possa fazer uso da palavra por até 5 minutos. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, dizer que muito me emociona isso aqui tudo. Eu que sou fruto da terra aí de São José da Terra Firme, né? Tenho uma grande história aqui, um grande carinho e apreço por essa terra que é da minha família toda enraizada. Obrigado, vereador Toninho, a todos os vereadores, obrigado pela oportunidade. Essa Praça de São José aqui que eu tanto amo, que carrega o nome do meu avô paterno, Arnoldo Souza. Para quem é da terra aqui conhece, meu pai, falecido, doutor Neri de Souza, o seu Neco, né? Acho que todo mundo conhece o seu Neco, conheceu o seu Neco. Recentemente, meu tio Jacó também, que era o último dos 3 mosqueteiros aí, que veio a falecer recentemente. Recentemente, a nossa história tomou um novo rumo. O rumo do sacerdócio já estava na família. O meu irmão, por parte de pai, o Quinho, foi durante muitos e muitos anos pastor de uma igreja batista no centro de Florianópolis. A gente ia lá quando eu era muito pequeno. E essa missão já estava intrínseca na família, né? E recentemente a gente inaugurou, fez 1 ano agora no mês de agosto, o Centro Espírita Senhor do Bonfim, um centro de Umbanda de Almas de Angola, que fica um pouquinho menos de 300 metros dessa câmara que vos falo. E a gente vem aí com, ao mesmo tempo que querer tirar essa questão das dificuldades que a gente tem em viver escondido. Hoje essa é a verdade. Essa palavra é meio forte, mas a gente vive hoje escondido. Eu trabalho hoje aos sábados com o portão fechado. As pessoas que nos procuram no privado, no WhatsApp, para saber os horários, os dias das sessões e os atendimentos. Irmão Álvaro me falou uma coisa ali também que eu achei bem interessante. Minha esposa, Monique, vem oriunda de uma família toda kardecista, tem mais de 30 anos aí de kardecismo na família, e a gente faz esses atendimentos, fazemos atendimentos psicológicos, ela é psicóloga, eu sou terapeuta holístico também, todos os atendimentos gratuitos,
fazemos atendimentos à parte da NUREV, fazemos atendimentos a famílias que hoje vivem também escondidas, que são mulheres vítimas de violência, é um pessoal que a gente ajuda em Biguaçu. Então a gente tem um amplo trabalho que pode ser muito maior. Tá? E quando eu venho falar isso aqui, eu venho falar pela causa, tá? Porque eu sempre cito o meu falecido pai que me dizia isso sempre. Ele dizia, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E eu sei que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Mas a gente pode fazer muito mais. A gente pode, tendo essa via, facilitadora para que a gente possa louvar, para que a gente possa trazer o nosso culto de uma forma mais aberta, de uma forma em que juridicamente seja facilitada, para que a gente tenha os meios para agir, sim, dentro da lei, com todas as normativas, com toda essa questão do bombeiro, com toda essa parte acústica, porque a gente trabalha com os atabaques, a gente vem de matriz africana. Então, como fazer isso dentro da lei? Como fazer isso sem que haja um receio, um medo? Como fazer isso sem que a gente viva como era antigamente, em que tudo era feito às escondidas, né? E essa parte aqui dessa reunião ecumênica vem muito a calhar para que a gente possa, sim, trazer aquilo que antes era totalmente utópico, né, de reunir tantas pessoas de tantas vertentes, de tantas histórias e ideais religiosos, trazendo o conceito real do que é a religião, né, do latim religare, que é unir. Isso aqui hoje, então, tem uma dimensão muito maior do que se pode esperar. Isso aqui é lindo, realmente emocionante a gente poder estar aqui hoje propagando a palavra da fé, da espiritualidade, como bem citou o vereador Toninho, Orumilá, Oxalá, Deus, Zambi, Buda, né? Independente da vertente religiosa, não estamos todos unidos no mesmo propósito, que é a prática da caridade, né? A gente pode citar diferentes vertentes aí, né? A fé que salva, o amor que consola. A gente vai citar Madre Teresa de Calcutá, vamos citar que ela dizia, né, que se não puder salvar o mundo, comece salvando uma pessoa. Então acho que essa é a ideia, né? De que a gente pode sim, mesmo que seja micro o espaço ou seja macro. Hoje a gente consegue atender ali no SESB cerca de 30 a 40 pessoas durante uma sessão. A gente atende aí, e no decorrer da semana, mais umas 15, 20 pessoas. Então, vamos exageradamente 200 pessoas aí por mês, fora as famílias que a gente ajuda, fora. A gente pode fazer muito mais. Se eu mantiver ali, se eu conseguir ter um horário com uma regulamentação de som, de ruído, que eu possa fazer isso de uma maneira mais fácil, eu consigo trabalhar com o portão aberto. Quantas pessoas eu vou atender? Quantas pessoas eu vou conseguir direcionar, auxiliar, trazer uma palavra de conforto, um zelo, se após esse período que a gente aí, graças a Oxalá, a gente está passando essa turbulência aí pandêmica e tudo vai se normalizar em breve, tenho muita fé e certeza, que a gente vai poder atingir um número muito maior de pessoas que estão à procura, sim, de uma igreja, de um centro, de um terreiro. As pessoas estão cada vez mais necessitadas, mais com essa vontade de buscarem e propagarem a sua fé, seja ela qual for, e isso torna-se um pouco inviável quando a gente esbarra nesses intempéries e nessas barreiras colocadas pela parte burocrática, né? Que deveria facilitar. Eu entendo a parte em que se fala ali da questão de Porto Alegre, que realmente haveriam pessoas, né, que se aproveitariam dessa oportunidade para criarem um pseudo-templo, um pseudo-espaço, né? Mas que isso tenha, então, uma vistoria um pouco mais profunda para que realmente haja essa investigação de que tudo está sendo feito conforme as normalidades e que, comprovando, né, corroborando essa parte, que seja liberado, que seja mais facilitado. E a gente tem uma dimensão de que só os pequenos centros, né, os depoimentos que eu escutei hoje aqui foram incríveis, gente. Assim, foi mais um gigante aprendizado para mim, porque
A gente pensa que quando a gente tem um espacinho assim, não, a gente sofre aqui e as pessoas que têm um espaço maior de atendimento é tudo mais facilitado. E o que eu ouvi aqui hoje é que realmente, então acho que a gente estando junto nesse propósito, eu, Pai Fábio, me coloco à disposição para estar me reunindo com todos, quando quiserem, estou à disposição das pessoas, não da religião, não de um conceito religioso, mas das pessoas que procurarem, que buscarem, e que a gente possa, sim, algo que era uma utopia há pouco tempo atrás. Se me falassem alguns anos atrás que isso aqui iria acontecer hoje, eu diria que era utópico, né? E a gente está aqui hoje, reunidos, em prol de ajudar e auxiliar as pessoas. Esse é o único propósito e essa é a única missão. Então, se for para isso, para converger, para que a gente possa caminhar paralelos, mas de certa forma que a gente possa caminhar cada um em seu segmento e que no final o propósito seja o mesmo, então com certeza estamos todos aí no que precisar de auxílio, de assinatura e que a gente possa sempre caminhar juntos. Desejo a todos aí o meu sincero Motumbá Axé, Shalom, Amém, e de qualquer que precisarem, estou à disposição. Gratidão. Obrigado, Pai Fábio, pela contribuição. Quando o senhor fala em trabalhar de portas fechadas, escondido, muita gente se assusta, mas essa é uma triste realidade realmente das religiões de matrizes africanas em São José, não só em São José, né, como em toda Santa Catarina, e tem que trabalhar de portas fechadas e muitas vezes a polícia invade de maneira truculenta, não respeita as entidades que estão ali trabalhando. É muito complicado, mas isso é para uma próxima discussão. E vamos avançar. Quero convidar a senhora Heloísa Fernanda Rodrigues Baes para que possa fazer uso da palavra e a Lorixá Mãe Fernanda de Inhaçã. Meu Motumbá Axé a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que para nós de religião de matriz africana isso é importantíssimo, porque nós de matriz africana sempre vivemos à margem da sociedade. Sempre fomos colocados de lado, sempre cultuamos os nossos orixás em senzalas, em cavernas, em buracos, sempre escondidos. E agora não mudou. Não mudou. Eu fico muito contente, muito feliz de ver o irmão falando que investiu 20 mil reais em som para poder se adequar ao público que o rodeia. Vocês acham, sinceramente, que aquela senhorinha de 80 anos que benze com um galho de arruda tem 1.000 reais para investir em som? Você acha que ela tem dinheiro para investir em um banheiro para cadeirante? Ela não tem banheiro muitas vezes nem para ela. O banheiro dela não é decente para a idade que ela tem. Eu acompanho isso diariamente. Eu faço parte do SOI. Eu sou diretora de projetos do SOI. É um órgão internacional que representa os cultos afros no Brasil e fora do Brasil. Temos em 6 países, Japão, Suécia, vários países. E a gente vê essa triste realidade na nossa terra. Onde começou, onde nas senzalas, o grito dos escravos já incomodava os senhores. Já vem daí. Então nós já temos incutido no nosso DNA que o barulho do tambor é algo satânico, algo que vai nos fazer mal. Tanto que existem relatos que quando a senhora da Casa Grande estava para ganhar neném, muitas vezes, quando ela estava com dificuldade no parto, se cessava os tambores para que nenhum espírito mal rodeasse a Casa Grande para fazer mal para ela. Então, um tambor iria fazer mal para uma criança? Eu acho que isso está muito enraizado na nossa cultura. E eu digo para vocês que nós temos uma dívida histórica com o povo de matriz africana. Eu sou branca, mas eu me considero negra por dentro. Porque eu cultuo, os meus orixás são negros. Independente da cor da pele, o importante é o que você é por dentro. Eu conheço pessoas negras que não cultuam orixás, nem por isso elas têm que ser taxadas como umbandistas. Já escutei, como o irmão falou, tá com a Bíblia de baixo, está fingindo.
Isso aí é macumbeiro. Então, pessoal, vamos desmistificar, vamos nos desencastelar, porque cada zelador de santo, o irmão me corrija se eu estiver errada, se encastela. O núcleo, por exemplo, ele teve que criar toda uma dinâmica própria e única para poder depois disseminar em células. Mas o que acontece? Nós nos encastelamos porque a sociedade não deixa que o nosso trabalho, que é muito bonito, seja mostrado. Vocês vê a televisão mostrando o nosso trabalho? Não. Vocês vê o carnaval, a festa da carne, mas não o trabalho social que a religião de matriz africana faz. Os orixás são cultuados no carnaval, quando o grande público vê. É só isso que o grande público vê. Agora eu quero saber no dia a dia, quando tem os benzimentos, e daí chega lá, um templo que está há 5, 7, 10, 15, 20 anos lá. Chega lá na prefeitura e diz, agora eu quero me regularizar. Na verdade, não é um templo, eu atendo na sala da minha casa. É uma senhorinha de 80 anos, 50, 60, e eu atendo na garagem da minha casa. Não, a senhora tem que ter um banheiro adequado para cadeirante, uma saída de incêndio. Não, esse degrau aqui não pode. Se ela já está ali há 8 anos, não matou ninguém, será que a partir do momento que você der um papel de alvará, ela vai matar alguém? Temos que parar e analisar um a um. Mudar a lei orgânica municipal é necessária. Só que cada caso tem que ser estudado para que cada caso, como foi falado, não tenha aproveitadores. Nós somos a religião que mais tem leis que nos beneficiam. Mais tem, nem a Igreja Católica tem tanta lei que beneficia a Igreja quanto as de matriz africana. Só que não adianta. É lei para inglês ver. Não adianta nada. Você pode ter isenção de impostos? Pode. Mas daí você tem que pegar a tua casa, que você mora, que você atende na garagem, e passar no nome da instituição que você atende. Que, muitas vezes, aquela senhorinha que atende essa instituição é analfabeta. E ela não tem respaldo, nem municipal, nem estadual, nem federal, para dizer para ela, isso aqui é uma ata. E não tem dinheiro para contratar alguém para fazer isso. Ou o município caminha ao nosso lado e nos dá condições de regularização pessoal que possa orientar o cidadão, ou isso aqui vai ser só mais uma tarde. Nós temos que ser práticos. A gente tem que pensar no micro para depois no macro. Eu acho que se nós não pensarmos naquele vendedorzinho de picolé, nós não vamos ter uma fábrica depois. Então a gente tem que pensar nessas pessoas que muitas vezes dedicaram a vida curando pessoas. Porque, me desculpem a comparação, mas religião é o SUS do pobre. A gente atende mais rápido que o SUS. Nós atendemos mais rápido que o SUS. Quando você está com algum problema psicológico, você procura a religião e lá tem psicólogos, lá tem... porque lá é chão de fábrica. Lá o doutor chega, tira o jaleco e põe a roupinha branca e ele é um irmão como qualquer outro. Só que ele não deixa de ser médico. Eu tenho filhos de santo que catam latinha, tenho filhos de santo graduados, pós-graduados, com mestrado, e tenho filhos de santo que mesmo com toda essa graduação, existe uma fila indiana, onde a gente fica, que ficam atrás de filhos meus, que se fosse olhar pelo lado financeiro, nossa, teria que ficar na frente. Então, pessoal, a gente tem que parar de colocar tudo na mesma caixa. É desumano colocar essa senhora que benze de quebrante, que benze de determinadas coisas, equiparar a uma igreja católica que já vem há anos com uma raiz forte, com uma estrutura. Não tem como, gente. É como você dar uma caixa a cada um de nós e colocar para ver através do muro. Tem pessoas aqui que são altas e não precisam. Mas tem pessoas que são baixinhas que vão precisar de 2 caixas. Então está na hora do poder público equiparar. Equiparar. Quem precisa mais, ganha mais. Quem precisa menos, ganha menos. Você já está lá há 8 anos, eu achei muito bem colocada essa lei. Se tu já está lá há algum tempo, você não fez mal a ninguém, você não tem nenhum problema. Ah, mas o barulho está incomodando. Sim, o barulho sempre vai incomodar. Não importa se ele é do meu tambor,
se ele é do sino da igreja ou se ele é da voz alta de um pastor. O barulho sempre vai incomodar. Nós não estamos aqui para liberar os tambores, nós estamos aqui para liberar o preconceito que fica enraigado em nós e dizer que o barulho do outro... Então quer dizer que se eu for da religião do irmão, o irmão pode fazer barulho para mim. Agora, se for um tambor e eu estiver ao lado da sua igreja, não pode. Pessoal, vamos equiparar. Vamos ver, o barulho realmente está muito alto, concordo. Mas o poder público tem que ter um aparelho para medir os decibéis. O simples fato do irmão fazer 15 ligações e pedir para 20 fiéis fazer ligações para que seja investigado, isso não me convence. Agora, se o poder público chega lá com um aparelho para medir os decibéis do meu tambor, põe lá, e realmente eu estou acima dos decibéis que são para aquele horário, concordo plenamente que seja multado, que seja fechado, não só o meu terreiro, a igreja, o centro espírita, ou a festa. Outra coisa que a prefeitura dispõe, que a gente muitas vezes não sabe, é o alvará provisório, né? Para um dia. Eu gostaria de divulgar isso. Eu vou ter um evento. Por exemplo, nós temos camarinha, só que a nossa camarinha dura 7 dias. Aí você vai até a prefeitura e você explica a situação. Isso eu achei muito interessante da prefeitura. Isso é um passo à frente que a prefeitura está dando. Queria parabenizar o Poder Público Municipal, porque é muito, muito importante. Porque quando nós louvamos o nosso sagrado nesses 7 dias, ou numa quebra de preceito, com as nossas pombogiras, nossos exus, nós não gostaríamos de ser interrompido, onde estamos com incorporação ou não, pela polícia militar, muitas vezes truculenta, muitas vezes educada. E vejo muito policial educado, muito, muito, muito. Só que são no exercício da sua função. Eles estão cumprindo o que lhe foi passado. Se tem 40 ligações dizendo que eu estou fazendo barulho, ele vai acreditar em quem? Nas 40 ligações do meu vizinho, ou ele vai acreditar numa entidade que está incorporada e que muitas vezes... Porque o nosso Estado é laico. Eu gostaria que isso ficasse muito claro. Não ateu. Estado laico é diferente de Estado ateu. Nós não temos um Estado ateu. Temos um Estado laico. E para isso, essa reunião de hoje está sendo muito importante para todos aqui. Eu gostaria de parabenizar o Poder Público Municipal, Toninho, pela iniciativa, e dizer para vocês que no que precisarem, gostaria de sugerir, fazer uma pequena sugestão, se possível. Eu gostaria que tenha a Secretaria da Cultura Seria possível criar um balcão de atendimento e explicar para as pessoas, ter um modelo lá, assim você vai fazer uma ata, assim você vai fazer um registro. Eu quero registrar o meu terreiro, eu quero ir na junta registrar. Você precisa de um secretário, você precisa de um... Há essa possibilidade de ter um modelo municipal, onde a pessoa chega lá e diz assim, olha, eu não sei preencher, mas o meu neto vai preencher os dados. Porque algo simplificado. Porque nós temos direito a isenção. Outra coisa que é o IPTU. A prefeitura dá isenção de IPTU. Mas não sei se vocês sabiam como funciona. O templo tem que estar, o imóvel tem que estar no nome do templo. Pessoal, assim, mas o que acontece? O que poderia ser feito? O que poderia ser mudado? Quando existe a comprovação de que é misto, quando a pessoa é proprietária do imóvel e usa para moradia e atendimento, a prefeitura pode fazer uma mudança, uma adequação, porque não é justo a pessoa ceder um espaço da própria casa para o público e não ter um... Tá certo, então. Eu agradeço a palavra e peço a todos vocês que pensem com carinho, não só na sua religião, mas na minha, na do irmão, na do outro, na de todos. Porque religião, cada um tem a sua, e se a sua não ensina a respeitar a do outro, para mim a tua não serve. Minha casa ensina o respeito, minha casa ensina o amor. Na minha casa se ensina não falar mal da religião do outro. Lá se ensina a acolher. E eu percebi que aqui todos foram bem acolhidos, tanto pelo Poder Público Municipal, e entre nós também está tendo uma harmonia. Eu sei que pela televisão ou pelas mídias não estão conseguindo ver, mas existe uma harmonia no ambiente como nunca se viu. Queria dizer para vocês que eu estou surpresa
com a harmonia do ambiente. Agradeço a todos, meu motumbá axé. Mãe Fernanda, muito obrigado pela fala. De coração mesmo, a gente fica arrepiado com a energia que tem nesse plenário no dia de hoje, com todas essas autoridades religiosas, né, com nossas autoridades municipais também, para que a gente possa fazer essa discussão. Está sendo maravilhoso. A intenção era justamente essa, que a gente pudesse ouvir a todos vocês, né, saber da especificidade de cada templo religioso, que um templo é diferente do outro, mesmo que esteja dentro de uma mesma congregação. Existe um templo que é gigante, existe um templo que é pequenininho, existe um templo que é de uma pessoa só, existe um templo que são de 1000 pessoas. Né? Então, essa diversidade, essa especificidade que a gente precisa entender para que a gente possa colocar no papel, para que a gente possa começar a pensar políticas públicas para que atenda a todos, né? Como bem disse a Fernanda, disse o Fábio, disse o Jair também, para que a gente possa atender a todos de uma maneira isonômica, para que todos sejam contemplados, né, numa proposta de legalização dos templos religiosos de São José. Quero aproveitar o momento, passar a palavra agora para os convidados que vieram do Executivo Municipal, para que eles possam falar por até 3 minutos. Né? A gente vai dar uma encurtadinha no tempo, vereador Tessari, que é o nosso proponente junto, vereador Tessari, vereador Matson Sé também, nós estamos juntos nessa ação. Tá? Que a gente vai dar uma encurtadinha no tempo para a gente não se alongar muito. Gostaria de chamar o Miguel Armando, fiscal de tributos da Secretaria da Receita. Ele vai falar como funciona no dia de hoje, né, o processo do alvará de funcionamento. Tu pode usar a tribuna por até 3 minutos, para que ele possa explicar para nós qual é todo o passo a passo do alvará de funcionamento, como funciona hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu trabalho na Secretaria da Receita. Infelizmente o secretário e a diretora não puderam vir, já tinham um compromisso, e eu estou aqui os substituindo. Bom, embora não seja uma atividade de tributação essencialmente, o alvará de funcionamento, por uma questão de organização do organograma da Prefeitura, é de competência da Secretaria da Receita. O alvará, basicamente, que a gente tanto está discutindo aqui, é a manifestação do exercício do poder de polícia do município. Por uma competência constitucional, o município tem que fiscalizar e limitar direitos individuais, seja direitos empresariais, direitos de trabalho, direitos de associações, direitos religiosos. O poder público tem que, eventualmente, limitar esse exercício em prol do bem comum. Aqui, leia-se, fiscalizar ruídos, barulho, questões sanitárias. Por isso que existe essa necessidade de alvará. Claro que eu tenho ouvido, escutado aqui a manifestação de vocês, eu entendo que por diversas vezes o cumprimento dessas normas é demasiadamente difícil de cumpri-las, né? Entendo que a gente vive num momento, principalmente atualmente, de desburocratização. A gente está vivendo, em relação às empresas, um momento da Lei da Liberdade Econômica, onde a gente está tentando facilitar essas questões. E eu não vejo o porquê não estender isso para as atividades religiosas, como está sendo feito nas atividades empresariais. Então, como o vereador Toninho pediu, estava até abrir um parênteses aqui, ele pediu para informar como acontece hoje, atualmente, né? Atualmente, o procedimento, como a gente tem uma competência constitucional do município de fazer essa fiscalização, a gente precisa de informações para ver para conferir se existe regularidade de questões sanitárias, questões de meio ambiente. Aqui no meio ambiente entra até inclusive a questão do barulho, questão sonora. Por isso que para a concessão do alvará de funcionamento faz-se necessárias apresentações de documentos comprobatórios dessa regularidade, como dos bombeiros, que parece que está tendo bastante dificuldade, né? Vigilância sanitária, eventualmente, a licença ambiental no sentido dos decibéis, da questão sonora. Então, de posse de todos esses documentos, atualmente é assim que é liberado o alvará de funcionamento, que é o documento que materializa que a entidade cumpre todos os requisitos da legislação municipal. Então, atualmente é assim que é feito. Acho importante, acho muito bacana esse diálogo aqui,
acho que decisões tomadas com base no diálogo são sempre mais profícuas do que decisões unidirecionais, de uma maneira só, de uma frente só. Então a gente fica aqui à disposição para debater e ver e eventuais alterações de legislação para ver o que a gente pode fazer para compatibilizar o exercício do poder de polícia, que é uma competência constitucional do município, com uma eventual facilidade para que essa liberdade religiosa tão importante, esse exercício religioso tão importante, possa ser desempenhado de uma maneira dentro da legalidade. E fico aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado pelas palavras. Quero passar a fala para o secretário do Meio Ambiente, secretário adjunto Agostinho Mignoni. Mignoni, né? Por até 5 minutos. Com licença, deixa eu pedir licença para retirar a máscara. Muito boa tarde a todos. Eu queria desejar aqui primeiro uma boa tarde ao quem está presidindo hoje a audiência, que é o vereador Toninho, o vereador Tessari, o vereador Matson Sé, a presidente dessa casa, a vereadora Mary Heng, o vereador Binho, se eu esqueci mais algum, o vereador Juanito, o vereador Francisco, meu amigo, o vereador André Gesser, e boa tarde a todos os presentes aqui e as pessoas que representam as entidades religiosas. Eu vou tentar ser breve na questão do meio ambiente. O que a gente trabalha? A gente trabalha em cima da lei ordinária 37 e 31, que ela fala de ruídos e poluição sonora. Como é que funciona a nossa fiscalização? Nossa fiscalização ela não é efetivamente direta em templos, seria em todos que produzem ruídos. Aí eu vou trazer para vocês a questão de marmorarias, serralherias, oficinas mecânicas. Todos que produzem esses ruídos, eles são fiscalizados. O que a lei determina para a gente? A partir do momento que exista uma ouvidoria, uma reclamação do Ministério Público ou uma denúncia posterior a um barulho excedente, a gente vai lá e vai pedir que a pessoa se adeque ao seu estabelecimento. Aí como é que é feita a adequação? A adequação ela vem de parâmetros que vêm de encontro ao zoneamento municipal. Por exemplo, a área residencial predominante tem um número específico. A área industrial tem um número específico de decibéis que você pode atingir, correto? E na questão de templos religiosos, até separei aqui no artigo 16 da mesma lei, ela diz o seguinte, que especificamente templos religiosos de qualquer culto, desde que não ultrapasse os limites de 65 decibéis nos períodos diurno e vespertino. Então, a mesma lei traz uma tabela que diz que todos os zoneamentos, das 7 às 19, eles têm um parâmetro específico. E por se tratar de culto religioso, ele aumenta esses decibéis para ser mais tolerável. Por que eu trago essa fala aqui? Juntamente com isso, eu fiz uma cópia das ouvidorias que a gente recebeu de janeiro deste ano até a data de hoje. Eu assumi em janeiro como secretário adjunto do Meio Ambiente e fiquei diretamente ligado à resposta das ouvidorias. Então hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês, até se quiserem eu posso deixar esse documento aqui na Câmara, são 109 reclamações de perturbação de sossego público, perturbação de poluição sonora. Dessas 109, as 109 são vinculadas a templos religiosos, aí diversos. Por que eu trago esse número aqui? Não para assustar ninguém, muito pelo contrário, sou católico praticante, já fui evangélico, já estive numa banda gospel há mais ou menos 10 anos atrás, fiz parte da Renascer em Cristo, hoje sou católico praticante, mas eu sei que o louvor, muitas vezes, é o maior, é o estopim que aciona o vizinho. Mas muitas vezes tem a questão da intolerância religiosa também. Eu vou voltar à fala da senhora, e eu acredito que sim, as pessoas elas têm preconceitos. Mas, como entidade pública agora, falando como um ente do município de São José, eu não tenho como avaliar o que é uma denúncia fundada de uma denúncia infundada, a não ser fazendo a vistoria no local e
constatando a necessidade desse tratamento acústico, que é o que a gente exige hoje por lei. Inclusive, temos uma instrução normativa no nosso site disponível que ela pede uns documentos mais ou menos básicos, junto com o alvará de funcionamento e o de bombeiro, para que a gente conceda, então, esse laudo que vai estar atestando que naqueles arredores de onde tem o templo religioso, as pessoas estão com um conforto acústico garantido. Por quê? Porque a entidade ali em si, né, a entidade religiosa, está respeitando os limites decibéis estabelecidos pela lei. Então, é nesse sentido que a gente resume o nosso trabalho. E quanto à fiscalização, a gente não... aconteceu já em São José, tá? Eu vou voltar ao ano de 2013, eu fazia parte da Fundação do Meio Ambiente, não era superintendente, eu era funcionário. Aconteceu de interromper uma missa da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, do Padre Hélio, aqui em Campinas, a Igreja Santo Antônio, interromper por várias denúncias de perturbação do sossego. E a igreja foi interditada, autuada na época, e o Padre Hélio teve que fazer a adequação. Acho que, se não me engano, um empresário de São José fez toda a adequação para ele. Mas isso, para mim, é o absurdo. E na nossa gestão a gente nunca vai fazer isso e jamais eu pretendo fazer. O que a gente faz? Atender a ouvidoria, visitar, orientar a pessoa que é responsável por aquele templo, pedir para que ela faça as adequações, entregar a instrução normativa e assinar uma advertência, que não é uma multa, é um convite para que ela vá na Fundação do Meio Ambiente e converse conosco sobre como que ela pode se regularizar. Aí também entre as questões financeiras, porque um laudo acústico a gente sabe que não é barato, a gente sabe que ele tem um valor agregado. Mas também fica como sugestão para os nobres vereadores, de repente, como existe alvará de funcionamento provisório, por que a gente não pode, então, emitir um ambiental provisório até que venha uma solicitação de readequação do local? Isso é questão de legislação, aí vocês, os nobres vereadores, podem vir a pensar nisso, e nós, como entidade, vamos acatar, porque a gente está aqui simplesmente para cumprir o que a lei manda. A gente se resume a isso hoje, infelizmente, mas eu queria deixar bem claro para vocês que foi uma honra participar dessa reunião. Eu acho que todo mundo aprendeu muito com isso, e eu principalmente ouvindo vocês, e eu espero que esses debates com o Poder Legislativo, Executivo, com as entidades, aconteçam mais rotineiramente, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Eu estou aberto também a sugestões, eu represento hoje a Fundação do Meio Ambiente, estou aqui a pedido da superintendente, e ali no palco, onde estão as pessoas, está a técnica Manuela, que é engenheira agrônoma, que é técnica em segurança do trabalho, e ela que faz toda a análise dos laudos acústicos, toda ela que faz. Eu trouxe ela até porque, se tivesse alguma dúvida técnica, que ela pudesse responder por ter mais conhecimento do que eu na área. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, peço desculpa se eu me alonguei um pouco mais, Tá, e vou estar à disposição de vocês sempre que for preciso. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, secretário Agostinho. Essas palavras foram esclarecedoras. É sempre importante a gente ter essa parceria do Executivo aqui, junto das entidades também, que é um momento que a gente pode estar um pouco mais próximo, do poder público, para que a gente possa se entender e começar a pensar em algo ali na frente que venha a contemplar as nossas necessidades. Quero passar a palavra agora para o vereador Matson Sé. O vereador Matson Sé, ele foi secretário da SUSP, e eu gostaria que ele conversasse com a gente acerca da legalização de obras, porque existe também a possibilidade de você comprar um terreno e vir a construir um templo religioso, ou de repente você já ter um templo e precisar fazer a ampliação, que acontece principalmente nas igrejas, que as igrejas movimentam ali com festas e tal, arrecadam dinheiro e querem construir um espaço maior, uma cozinha maior, e essas construções, muitas vezes, elas não estão legalizadas, porque daí precisa gastar com engenheiro, precisa todo um regramento que às vezes a gente não consegue. Em muitos casos também a gente herda algum imóvel, e tem que ir remendando. Então, é uma outra etapa que acontece também em todos os templos. Então, eu gostaria que o nosso ex-secretário da SUSP e vereador Matson possa nos dar a palavra nesse momento.
Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Toninho, cumprimento todos os vereadores presentes, vereadora Mary, cumprimento todas as mulheres presentes, servidora da Prefeitura, os técnicos da Prefeitura que fizeram a fala, parabéns pela iniciativa, um abraço a todas as lideranças religiosas presentes aqui. Penso que essa reunião é muito bacana, essa reflexão, essa tolerância, esse respeito é fundamental para que a gente comece a caminhar. Sabe, vereador Toninho, pela minha experiência, sugiro que o senhor pudesse liderar um grupo de trabalho, porque são muitas etapas, falar com a presidente que a gente possa criar esse grupo de trabalho, porque são muitas etapas a superar. A senhora Lela deu vários exemplos, né, a senhora que faz aquela bezendeira, né, já foi lá do cobreiro, né? Quem não foi? Então, são pessoas simples, é uma outra tratativa, é uma outra leitura de uma igreja, né, de um centro, né, que a gente faz o risoto solidário ali, tem toda uma estrutura, já está com mais chão, então isso tudo tem que se avaliar. No primeiro momento, eu estava falando com o vereador Tessari, nós temos que falar também das construções antigas. Quando você aluga ou compra uma casa e transforma num centro, você tem uma construção com a legislação antiga. E você também tem que se tratar das novas construções, que daí essa sim, eu sou contrário às novas construções você não fazer de acordo com a lei. Isso eu sou contrário. Agora, a construção que você adquiriu, assim, o poder público tem que criar mecanismos de legalização. Eu, como líder de governo, já tenho informação que o prefeito e o executivo já estão elaborando legislação para regularizar esses imóveis no município, para que a gente possa auxiliar, né, toda a sociedade, inclusive religiões, casas, né, então a gente tem que fazer esse grupo de trabalho. Com relação à parte tributária ali, que o fiscal Miguel comentou, então tem que ter todo um cuidado, que a gente é regrado por leis federais. Então a gente tem a nossa competência. Então, nós temos imunidade, nós não temos isenção. É uma imunidade que é praticada para os templos religiosos. No caso da Umbanda, por exemplo, um centro espírita, ele teria que transformar ou fazer um contrato de cessão para a associação e a associação ter sim imunidade. Não é transferir o imóvel, é uma cessão de uso momentânea, porque às vezes você pode até fazer um aluguel. Então a prefeitura, nesse quesito, ela é bem prática também. Essa questão do poder de polícia é obrigatório, a gente tem que conviver no bem comum. Claro que não é fácil você criar um centro e criar a questão acústica, não é barato, é caro. Você criar o impacto de vizinhança, nós temos uma igreja no centro histórico que ela não consegue ofertar estacionamento, também oferece impacto. Então tudo isso tem que ser conversado. Mas como é que eu vou... Essa ali é uma igreja histórica, faz parte da raiz da nossa cidade, como outras religiões, outras igrejas, então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, por isso, vereador, um grupo de trabalho, porque nós temos que discutir a questão de, primeiro, funcionamento, alvará de funcionamento, Fundação do Meio Ambiente, Secretaria da Receita. Quais serão os critérios? Não podemos colocar todos na mesma caixa, temos que saber diferenciar. Para isso, uma reunião de trabalho, aquilo que é possível ser feito. Segunda etapa, regularização desses imóveis. Temos que chamar a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente junto, ver de que maneira podemos regularizar. Então, passo a passo. A questão dos horários, que a Polícia Militar questiona. Chamar a Polícia Militar para uma conversa, ver o impacto na região. Porque eu não acredito que um culto, uma sessão espírita, uma missa vai causar problema numa comunidade. Ela traz o bem, traz a paz de espírito. Então eu acredito que a gente tem que trabalhar nesse sentido, sabe, vereador? Uma outra pauta é que a gente tem que também conversar com o bombeiro. Nós estamos conversando, ver por que essa demora, mas é importante você fazer, por exemplo, a Igreja Santo Antônio, como foi citada, entre 1.000 pessoas. Você tem que ter o bombeiro, não tem como não ter. Tem que ter acessibilidade, porque o número de pessoas que frequenta é muito grande. Então tem que saber separar a caixa, né? O tamanho, a dimensão, o impacto, se é realmente necessário no bombeiro quando você atende 5 pessoas. Então, tudo isso a gente tem que conversar. Então, fica a minha sugestão, a criação de um grupo de trabalho. Vereador Toninho, a presidente podia, né, vereador André, que tem essa expertise também, a gente trabalhar nesse sentido, para a gente separar imóveis que já estão construídos e os novos. Os novos, minha opinião, vereador Tessari, tem que seguir a lei, porque a oportunidade, quando você está começando uma obra nova, você fazer de acordo com a legislação, né, exige, você não vai ter problema. Quando você adquire um imóvel, você tem que
tentar adequar o máximo possível, mas você não vai conseguir, mas a legislação tem que ser flexível. Então, enquanto secretário de Urbanismo, eu emiti aquelas autorizações precárias para eventos precários, para as festas, tanto de igrejas, na Umbanda, né, essas festas camarinha, né, festa específica, aniversário, tal, a gente emitia uma autorização precária de 1 ou 2 dias para que, né, tivesse um perímetro de tranquilidade, né, e a vizinhança também era comunicada. Alvará provisório, ele não cabe nesse sentido. Alvará provisório é um alvará para te funcionar com a pendência de 3 meses eu vou ter o alvará sanitário definitivo. Daí você completa, o Toninho já trabalhou com isso, né, sabe que é assim que funciona. Então, nesses eventos, chama-se autorização precária para aquele momento. Então, me coloco à disposição. Gostaria de participar desse grupo, pela minha experiência, ter passado pela Secretaria de Urbanismo por 7 anos, consegui aprender muito, ter muita flexibilidade, e o diálogo é fundamental. Você não pode impor, você tem que escutar as necessidades, respeitar a vocação de cada religião, seus temas, suas pautas, os horários, a gente tem que construir. E uma peça fundamental que vai chegar a esta casa é o plano diretor, que aí sim, no plano diretor, nós vamos conversar com a sociedade aqui nesta casa e apresentar essa área é RP, essa área é mista, essa área é comercial. E é ali que tu organiza e faz o planejamento numa cidade organizada. Que a gente tem que respeitar todos os lados. Isso é fundamental para uma convivência legal e bacana entre todos numa sociedade. Eu conduzi o plano diretor lá, agora vou estar aqui para recepcioná-lo junto com meus colegas vereadores, para que a gente possa auxiliar o cidadão. No mais, espero ter contribuído. Acho que tem muita bagagem, muita coisa para a gente falar, né? Acho que a gente, criando esse grupo de trabalho, a gente não vou dizer que vamos resolver todos os problemas, mas grande parte, e a gente criar mecanismos sem burocracia, criar na Casa da Cultura, mas eu digo melhor a Receita, que possa recepcionar quando você vai criar a sua associação, você vai regularizar, criar o roteiro, que inclui sanitário, bombeiro, meio ambiente, tipo a Casa do Empreendedor com a ideia da vereadora Mary, mas trazer para os segmentos e associações. Então, me coloco à disposição, obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos. Obrigado, vereador Matos, obrigado pela sua sensibilidade também, de também ser proponente dessa audiência, dessa reunião pública, né? A vereadora Dair Tessari, que também é proponente junto com a gente aqui, também tem essa sensibilidade da gente poder transformar essa realidade de São José e tornar todos esses templos legais. Quero aproveitar e passar a palavra para os nossos vereadores aqui, vereadora Dair Tessari, que é o nosso proponente também, para que ele possa fazer o uso da palavra, fazer a sua manifestação aqui. Se quiser usar a tribuna também, fique à vontade. Tá certo. Boa tarde, vereador Toninho, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos. Esse momento é um momento histórico para a cidade, onde se reúne vários segmentos religiosos, cada um com sua fé, cada um com sua crença, mas todos pensando num objetivo só, a regularização. Quando se fala que, eu acho que foi o senhor que falou que estava escondido, isso é muito triste, porque historicamente as igrejas sempre foram um braço muito forte auxiliando o Estado, o município, nas suas demandas. Quando alguém falou aqui, acho que foi a senhora, que as igrejas, os templos, enfim, são o SUS dos pobres, dos doentes, isso torna-se engraçado, mas é uma realidade. Para quem frequenta, para quem está lá, eu, como fui pastor 20 anos, a gente percebia o quanto as pessoas, nas suas angústias, procuram esses meios, através da fé, enfim. E isso é muito importante. Quando o vereador Toninho, nós sentamos a primeira vez com o Matson, para começar esse caminho que eu sei que não é tão simples e fácil, vereadora Mary, mas se nunca começar, nunca chegaremos aonde nós desejamos, que é trazer para a nossa sociedade, trazer aquele templo, aquele centro, que ele possa ter a sua liberdade de fazer o seu momento ali. Então, queremos agradecer a todos, e eu vi o Agostinho apresentando as denúncias ali, e o Agostinho é um grande parceiro, uma pessoa muito sensível. Obrigado por ter vindo, Agostinho. Mas o que nós queremos é ter nosso direito respeitado, porque muitas vezes, Binho, uma denúncia contra uma igreja, a fiscalização vem muito rápido.
Mas nós tivemos aqui esses dias um som na beira-mar que passou a noite inteira com várias denúncias e ninguém foi atender. E nós queremos um regramento de uma forma geral, todos sendo atendidos, todos sendo respeitados, e as igrejas, nesse viés, tendo o seu espaço também. Então, nós buscamos esse é o intuito. Nós não queremos coisas mal feitas. Nós não queremos essa lei de Porto Alegre. Eu também, como o senhor, fico preocupado com uma lei dessa forma. Nós queremos uma coisa muito bem feita, muito bem organizada. Esse grupo de trabalho que o senhor fala, vereador Matson, eu acho extremamente importante para trabalharmos com todos os segmentos e chegarmos a um ponto em que todos sejam atendidos nas suas demandas. Eu não quero que só os evangélicos sejam atendidos, que só os católicos, só os espíritas. Eu acho que essa casa é do povo e se trata de um assunto que todos estão envolvidos e todos precisam ser respeitados e atendidos. Esse é o nosso objetivo. Estamos à disposição, estou à disposição também para esse grupo de trabalho, para juntos trabalharmos e chegarmos a uma decisão em que contente a todos e o nosso município, como falou o bispo Jaumir, possa ser modelo para muitos outros municípios aí do nosso Brasil. Obrigado a todos. Obrigado, vereador e pastora Adair Tessari. Quero passar a palavra para o vereador André Gesser, para que possa se manifestar, se apresentar para as autoridades espirituais, religiosas. Obrigado, Toninho. Boa tarde a todas e a todos. Eu acho que hoje a gente está... É um encontro fundamental para a gente quebrar alguns paradigmas, né, de tantos preconceitos que a gente vem carregando ao decorrer da nossa curta história. E eu acho que é um encontro, de fato, muito importante. O vereador Tessari falou, a gente é a casa do povo, e a casa do povo é de todos, né? Do candomblé, do evangélico, do espírita, do ateu, de todos. E por isso que a gente tem que trazer cada vez mais esse diálogo aqui para dentro. Eu acho que existe alguns pontos que essa quebra de paradigma a gente tem que caminhar para conseguir facilitar que o trabalho dessas pessoas que fazem com muito amor, e eu acho que essa é a palavra que junta a todos aqui, o amor, inclusive até aquele que não segue nenhuma religião, mas o amor é o que a gente tem que plantar para colher o que nós temos de melhor. E eu acho que buscar esses mecanismos, em cima do que o vereador Matos falou, com montar uma comissão para a gente buscar, não facilitar mais para um e dificultar mais para o outro, mas que todos tenhamos os mesmos direitos e as mesmas facilidades dentro daquilo que a lei preconiza, para que vocês consigam fazer os trabalhos que são fundamentais. Essa questão, eu sou músico, e essa questão do barulho, do som, enfim, que as pessoas às vezes acabam... Eu também já, por muitas vezes, eu fui impedido de ensaiar, porque eu trabalhava durante o período da tarde, profissionalmente, e a vizinhança não gostava, mesmo sendo um horário comercial. Então, eu acho que essa facilidade que a gente tem que buscar junto à Prefeitura Municipal é para que quem não conseguiu até hoje se adaptar em relação à questão acústica, que procure fazer isso, porque é fundamental que a gente entenda que precisamos respeitar a todos. Então, às vezes, aquele vizinho que mora do lado de uma igreja, ou que mora do lado de um templo, e que às 10 horas da noite, ou enfim, o horário que não deveria estar tendo som, acaba ligando para a polícia, que seja, talvez porque aquele templo não teve uma oportunidade, não consegue se adaptar a uma realidade que é a realidade da lei. Então, eu acho que esse diagnóstico que foi levantado aqui, eu acho que esse trabalho dessa comissão pode ser fundamental para isso, né? Eu digo isso porque, como músico, a gente sente muito isso, e a gente sabe que quem toca os atabaques, e normalmente acontece à noite, e às vezes fica assim dispondo com o vizinho, e porque não tem condições, às vezes, de fazer um tratamento acústico, porque a gente sabe que é muito caro. Então, talvez, se a gente tiver outros apoios em alguns outros lados, talvez as igrejas que não tenham ainda, os templos que não tenham ainda consigam, e a gente consegue viver harmonicamente entre todos, né? Sempre pensando de que
todos aqui buscam ecoar o amor, eu acho que essa é a principal fundamentação disso tudo. Obrigado. Obrigado, vereador André, muito importante essa contribuição. Gostaria de passar a palavra para o pastor Francisco, nosso vereador. Boa tarde, vereador Toninho. Boa tarde a tarde. todos vocês que representam essas entidades que têm sido socorro da população josefense. Acho que a gente está na linha de frente, atendendo. Eu também, na qualidade de pastor, aqui na Praia Comprida também, sei a necessidade e a importância dos nossos, daquilo que a gente faz diante de uma necessidade tão grande nessa pandemia que o nosso povo tem passado e a gente tem sido socorro. Nunca se viu tanta dificuldade na questão psicológica e também na necessidade física, né, que as pessoas têm sofrido. Parabéns, Toninho. Eu acredito que a minha passagem em 30 dias aqui nessa casa, eu tenho sido privilegiado por algumas salas de conversa e que eu tenho ficado comovido e feliz, entendendo que o nosso legislativo tem dado uma olhada muito especial para a nossa população e não é diferente na tarde de hoje, entendendo que é um tema, eu acho que um tema muito importante, que precisa ter uma atenção toda especial, porque nós já vemos sofrendo há muito tempo com esse problema. O vereador Matson falou alguma coisa muito importante da questão da parceria do município em atender essas entidades. Tanto a ex-prefeita Deliana como o prefeito Orvino, eles têm sido parceiros. Está vindo para essa casa, não deve demorar muito, é a lei que vai permitir com que as entidades filantrópicas que são alugadas, elas possam ser isentas do município. Não é realidade ainda, porque a isenção só vem para quem tem templo próprio, para quem já tem o CNPJ e está atrelado ao templo, que no caso a isenção é do caso da entidade e não do imóvel. Agora, uma vez que essa lei for aprovada nessa casa, é importante que eu não esteja aqui, mas que os vereadores, né, os pares aí possam dar uma atenção especial e aprovar com muita urgência essa lei, porque vai contemplar todas as entidades que são com templos alugados, né, locados. Aí vem a questão daquele espaço que aquela senhora tem, de poder alugar aquela casa, de alugar aquele espaço, e aí sim contemplar aquela área que ela vai utilizar para fazer o seu trabalho, para atender a comunidade ali. Aquele local, sim, ser isento de imposto, né, e, na verdade, do IPTU, né? Não é da taxa de lixo, mas de IPTU. Isso, com certeza, ia contribuir muito para as entidades, porque a gente sabe que os recursos que vêm para nós é muito difícil, os repasses que vêm, seja federal, seja estadual, seja municipal, eu acredito que na maioria aqui, pelo menos as igrejas, né, as igrejas evangélicas, acredito que também que alguns templos aqui também não é atendido, não tem esse repasse, se ela não tiver cunho social, você acaba não tendo esse repasse. Por conta disso, né, eu acho que a gente tendo pelo menos essa isenção do IPTU, já vai contribuir muito. Então, parabéns, Toninho, sucesso, muito feliz por estar essa tarde com vocês aqui, e é importante também, Toninho, nessa roda de conversa, nós temos mais 3 elementos aqui que não estiveram, 3 entidades, que seria o bombeiro, muito importante estar presente, a polícia, né, militar está presente aqui, e também a vigilância sanitária. Porque, querendo ou não, todos nós aqui dependemos desses 3 para fazer com que as nossas entidades funcionem. Então, boa tarde a todos. Espero que na próxima possa estar presente com vocês, talvez não como vereador, mas eu quero estar aqui nessa roda de conversa poder contribuir também. Muito obrigado. Boa tarde. Tá certo, vereador. Muito obrigado pela contribuição. Gostaria de passar a palavra para a presidente da casa, Mary Hang. Nesse momento também agradecer, né, que está sempre solícita nas nossas solicitações, sempre muito parceira em todas as ações dessa casa, muito democrática para que todos os vereadores possam ter o espaço de discutir as suas temáticas. Mary, muito obrigado em nome de todos nós aqui, em nome da equipe, em nome de toda a casa, em nome de todos os vereadores, nós proponentes aqui também, né, e gostaria de passar a palavra para ti. Obrigada, vereador Toninho. Aos amigos que estão nessa tarde conosco. Esta casa se propôs, o vereador Toninho faz parte da mesa diretora da casa, e ele traz esse tema para o debate, e o tema é de extrema importância, porque a cidade quer ouvir e quer falar sobre templos religiosos.
Eu penso e acredito que o tema não se esgota aqui. A gente faz uma comissão especial, que é o que o regimento possibilita. Eu vou propor a criação da comissão especial, então, com prazo até dezembro deste ano, para que esse grupo de trabalho, daí sim, ouça todos vocês, chama o bombeiro, chama a vigilância sanitária e faz esse encaminhamento para que nós possamos conversar com o executivo para verificar da possibilidade de alterações em algumas legislações municipais dentro dos limites que assim a municipalidade tem. Então, parabéns para vocês. Eu me comprometo no sentido de fazer essa composição. Eu já estava falando com o vereador Francisco aqui, com o vereador Binho, que precisou sair. Já nomeando, então, o vereador Toninho, o vereador Tessari e o vereador Matson para compor essa comissão especial e que vocês, então, possam iniciar os trabalhos já na próxima semana, com prazo até dezembro, para que vocês, como uma boa educadora que sou, já dando prazo para vocês trazerem o trabalho pronto, organizado, para que a gente possa ter essa conversa com o executivo. Parabéns e muito obrigada. A tarde de hoje é muito valiosa e eu estou muito honrada de poder fazer parte dessa nossa roda de conversa na tarde de hoje. Obrigada. Obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo. Essa comissão vai ser muito importante para que a gente possa levar à frente esse tema, discutir e colocar em prática. Obrigado. Quero passar a palavra agora para finalizar a fala dos vereadores e a gente finalizar a tarde de hoje. O vereador Juanito da Silva, para que faça suas considerações. Primeiramente, boa tarde. Quero parabenizar os proponentes aí, nosso amigo Toninho, nosso amigo Tessari, nosso amigo também Matson Sé. E quero parabenizar também o Agostinho, um técnico aí do meio ambiente que veio, né, hoje trazer essa explicação. E cada um, né, esse pessoal, esse trabalho social que vem prestado, essas entidades que vem somando no município. A gente acompanhou muito a questão de pandemia, onde a gente, né, também presta algum tipo de trabalho social, com questão, né, onde a gente fazia aqueles bingo, para aquelas entidades, cantava bingo, e daí deu aquela parada, criamos o bingo eletrônico. Hoje ainda a gente transmite, né, até cantamos agora para a Igreja São Sebastião, lá do Siniro Martins, né, para o Padre Gabriel. Então a gente vem acompanhando realmente o trabalho de cada um de vocês. Cantamos já, né, para o terreiro também, pessoal que realmente faz um trabalho social. Então, né, pastores aí que a gente tem ido também, né, acompanhar o pastor Tessari, tem ido nas igrejas. Então, assim, realmente é incrível, né, o núcleo ali da Forquilinha, aquele trabalho onde a gente só vê, fala currículos bons. Então, realmente, cada religião a gente tem que respeitar. Tem que já acordar respeitando, dormir respeitando e saber entender o que é feito dentro das comunidades. E a gente sabe que muitas pessoas hoje são beneficiadas em questão dessa até a Heloísa, ela frisou bem, né, o SUS, né, que hoje o SUS do pobre é a religião, né, realmente as igrejas, a religião, né, os terreiros e todos que acolhem, porque realmente a gente, quando tem algum sofrimento na família, a primeira coisa, que não seja um emergencial que está passando por aquilo, mas procura os espíritos para realmente compor, ver, aliviar por dentro, e muitas pessoas dali saem curado, dali saem realizado e começam, né, realmente praticar e entender que a fé é a cura também, né? Então, já falaram muito aí, a gente quando é o último sempre tem poucos para falar, mas a gente está falando de coração e conta comigo, né? Conta comigo no que precisar, tudo que vir para casa, em questão de voto, né? A favor, que seja para somar, realmente deixar, né, essas religiões trabalhar, essas casas trabalhar, né? E ter realmente né, não ficar lá pressionado com polícia, policiamento, som. Então, quero parabenizar todos que estão aqui no dia de hoje e que Deus abençoe a todos no dia. Um abraço. Obrigado, vereador Juanito. Suas palavras vêm do coração e a gente sabe que são verdadeiras. Quero agradecer a presença de todos, né, falar da importância, mais uma vez, da importância dessa nossa reunião, né, presidente, de tê-los todos aqui, né, para que a gente possa ter essa segurança jurídica, que é a palavra do dia, que a gente falou tanto, né, ter segurança jurídica e sair da clandestinidade, porque hoje, mais do que nunca, nós vimos que somos todos clandestinos, né? Então, São José precisa levar a sério, precisa colocar isso em pauta, e na tarde de hoje nós já damos esse passo.
A nossa presidente já se comprometeu em instituir a nossa comissão especial e estaremos aqui à frente para que a gente possa entrar nesse combate, que vai ser realmente um combate, e é um combate legal porque a gente vai ter muita lei para discutir, a gente vai ter que ter um respaldo do meio ambiente, a gente vai ter que ter um respaldo da Secretaria da Receita, da Secretaria de Serviços Públicos, do Bombeiro, do Executivo, Procuradoria. Então vai ser uma ação que vai envolver vários atores, né, para que a gente possa possibilitar essa demanda. A gente vai tomar como encaminhamento, então, ali mais à frente, fazer o cadastramento dessas entidades religiosas todas, né? Hoje saíram alguns números, né? O pastor Jalmir, ele até falou que são 300 unidades, né, de igrejas evangélicas no município de São José. Olha só, 300 são muitas. Precisamos saber quantos terreiros são, quantas católicas são, quantos centros espíritas são, não é? Isso é uma etapa do processo, o aspecto socioeconômico de cada um, a localização, o tempo de fundação e a situação legal. Isso tudo para quê? Para fazer aquilo ali que a Fernanda e o Fábio falaram, para que a gente seja justo, para que a gente possa ver a especificidade de cada um e poder atender cada um dentro da sua especificidade. Não adianta atender um templo que atende com uma pessoa igual ele atende 1000. Não é? Então nunca vai ser justo. Então a gente precisa estar atento a tudo isso para que realmente dê certo. Quero solicitar também que divulguem aos amigos que também têm templos, para que se unam a todos nós, pois quanto mais interessados, maior a necessidade e a urgência de se findar essa etapa, né? Quero tomar a liberdade também de colocar à disposição essa casa e nosso mandato para sermos parceiros na construção de São José melhor. Voltamos a nos reunir para a formação da comissão especial, então, de legalização dos templos religiosos de São José. Desejo a todos uma excelente tarde e um bom retorno. Declaro encerrado a presente sessão. Olá, muito boa tarde para você. Terminou neste instante, neste momento, a reunião pública sobre os templos religiosos aqui na cidade de São José. Contou com representantes da SUSP, Secretaria do Meio Ambiente e lideranças religiosas. Entre os assuntos abordados, as dificuldades de regularização destes espaços, especialmente quanto às legalizações de alvarás, sonorização, entre outros aspectos. O evento foi realizado pela Câmara Municipal de São José. A reunião foi aqui no plenário da casa, começou 2h da tarde. A nossa equipe da TV Câmara transmitiu tudo ao vivo, em tempo real, pela TV e também pelas redes sociais. E você pode ver a gravação a qualquer momento. Ela vai estar disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. A nossa equipe vai agora fazer algumas entrevistas a partir deste instante. E essas entrevistas vão compor uma reportagem que você vai poder acompanhar nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Mais detalhes você acompanha também no Jornal da TV Câmara, que vai ao ar às 6h15 da noite de hoje, daqui a pouco. E nós contamos com a sua audiência. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.